Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com Giselma Omilê. Giselma é coordenadora da Política Estadual de Igualdade Racial no Rio Grande do Norte. Você que está aí, aproveita e se inscreve no canal e participa com a gente da entrevista. Giselma, muito obrigado pela tua disponibilidade, ainda mais agora nessa semana que eu sei que você está correndo muito, né, em vários lugares do estado, né, que está essa semana da igualdade racial. E eu queria te perguntar qual a importância da gente ter, né, essa coordenadoria para a gente poder incentivar cada vez mais essa política, né, da promoção da igualdade racial. Olá, Tuca Viegas. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, pelo espaço, para a gente poder estar aqui contando um pouco de como tem sido o trabalho da política de promoção da igualdade racial na Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que é a SENGID. Hoje, a titular da pasta é a secretária Júlia Arruda. Essa secretaria, ela foi construída na gestão da governadora Fátima Bezerra, que representa todas as políticas que dialogam diretamente com a sociedade. E a política de promoção da igualdade racial, ela tem a responsabilidade de trabalhar com os seguintes segmentos populacionais, que são as comunidades quilombolas, os povos de matriz africana e afro-ameríndia, ciganos, os povos indígenas e a população negra. E durante todo o ano, há agendas, meses que trazem a visibilidade desses segmentos populacionais, e para o mês de novembro, para o Novembro Negro, nós estamos com a agenda da primeira semana estadual da promoção da igualdade racial. A importância de colocar na centralidade as ações que vêm sendo realizadas pelo governo do Estado para essa população, como também de poder aproximar o diálogo com a sociedade, de quais são os anseios, de quais ações têm sido pautadas de forma prioritária por essa população, e que, assim, a gente possa, de forma conjunta, né, efetivar ações, dar continuidade e encarar de forma coletiva os desafios, sempre pensando estratégias. E na agenda que nós vamos estar em Mossoró, a gente vai estar dando continuidade às ações. Lembrando que a semana ela começou no dia 14 de novembro com um acampamento cultural na comunidade quilombola do Sobrado, que fica no município de Porto Alegre. E aí, esse momento foi muito importante para a gente poder fazer o convite à sociedade, a gente está no território, a gente está no município de Porto Alegre, fazendo a interiorização da política, mas também dando visibilidade aos territórios negros que existem no Rio Grande do Norte. Porto Alegre, assim como o município de Jundiá, comportam o maior número de comunidades quilombolas, né? Tanto Porto Alegre quanto Jundiá, há 4 comunidades quilombolas em cada um desses municípios. Então, tem esse quantitativo de territórios negros, né? Que, para o mês de novembro, faz essa referência também com esse referencial que é o Zumbi dos Palmares, né, do Quilombo dos Palmares, para trazer a resistência, a trajetória de luta, mas, sobretudo, a capacidade que esses segmentos populacionais têm de resistir e ressignificar todos esses processos para manterem as suas práticas, sabores, saberes, né, e dar continuidade às suas tradições. E ontem nós tivemos em Natal a abertura da exposição Essência Negra, uma exposição que foi lançada no Memorial Câmara Cascudo, vai estar aberto
a visitação até o dia 30 de novembro, que reuniu 22 retratos de mulheres negras, de lideranças negras, de mulheres quilombolas e mulheres de terreiro, que entraram nesse momento de exposição para a centralidade, para que a sociedade ela possa tomar conhecimento que dentro desses territórios negros existe muita história de luta, de amor, de resistência e dignidade, mas, sobretudo, o despertar de que caminhos são construídos por essas personalidades negras que fazem estarem presentes, estarem resistindo nesse contexto em que o racismo ele faz parte da experiência cotidiana dessa população. Eu tive uma oportunidade de conversar com a Di Canário, né, que é da UERN, né, que faz parte da coordenação de um movimento, né, de mulheres negras. E também conversei, você falou de Porto Alegre, eu conversei com a Aécio, e a Aécio falou da parte de quilombolas, ele falou muito da secretaria, né, da questão da igualdade racial e direitos humanos, né, da importância, né, dessa estrutura que o Estado tem, né, para poder dar suporte, né, nas questões, né, de auxílio e até de empoderamento para que as coisas sejam discutidas de uma forma mais igualitária, que as coisas sejam mais abertas. Como é que está hoje? Como é que você percebe essa questão do movimento, né, da gente estar colocando ações, de vocês estarem promovendo ações para a discussão, né, e para a fomentação cada vez maior da igualdade racial? Tuca, nós temos um espaço de diálogo constituído, que é o Conselho Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O Conselho ele é paritário, com representações das secretarias de Estado e com representações da sociedade civil. Dentre essas representações, as quais eu citei inicialmente, há representações do movimento negro, das comunidades quilombolas e de todos os segmentos populacionais com os quais a Coordenadoria de Igualdade Racial tem a responsabilidade, né, da política de promoção. E é justamente nesse espaço de diálogo que essas questões são trazidas para o debate, para a aproximação do Estado. E aí a gente sempre ressalta que a política de promoção da igualdade racial ela não pode ser estruturada de forma vertical. Ela precisa ter essa perspectiva da circularidade, essa perspectiva horizontal, até pelas práticas e a dimensão que esses segmentos populacionais constituem. A gente precisa do diálogo para que a política ela possa ter uma eficácia para o público ao qual ela é direcionada. A demanda ela precisa vir dessa realidade. Não é sobre questões abstratas, é sobre o que incomoda, é sobre o que precisa ser resolvido dentro dos territórios, dentro das periferias, dentro dos quilombos, e dentro desses territórios nós temos 167 municípios no estado do Rio Grande do Norte. E neles há essa diversidade. A comunidade quilombola que nós temos na região metropolitana, no caso de Parnamirim, é diferente das comunidades quilombolas que nós temos, por exemplo, no município de Porto Alegre, né? Diferente no sentido de que as demandas que são apresentadas em cada um desses territórios são específicas de cada território, porém eles têm a unidade de ter uma ancestralidade negra, de estarem organizados enquanto núcleo familiar, relação de parentesco é algo presente no processo de organização dessas populações. E assim a gente vem trabalhando nesse espaço democrático, nesse espaço de diálogo que são os conselhos. E aí uma demanda que foi apresentada como uma demanda de todos os segmentos da igualdade racial é o mapeamento, né, desses segmentos que vem sendo trabalhado no Plano Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade, que é uma das ações que nós colocamos como essencial, né, para poder apresentar para a sociedade, mas ter enquanto uma ação afirmativa para dentro do Estado, que realidade é essa populacional desses segmentos que estão
que ocupam todos os territórios, né, do estado do Rio Grande do Norte. E dar visibilidade e dar a voz a esses sujeitos é necessário, né, para que a política ela possa alcançar. E a política de promoção da igualdade racial, ela se constitui na perspectiva também da transversalidade. Nós somos a coordenadoria que precisa dialogar com as demais políticas de Estado. Então, a Cengid, enquanto secretaria, ela traz a responsabilidade da transversalidade, porque a política de saúde integral da população negra, ela não será executada pela Cengid, será executada pela Secretaria de Saúde, mas nós estabelecemos o diálogo porque nós fazemos o acompanhamento das ações, assim como as demais políticas, né, que são constituídas. O órgão gestor da política é responsável e a coordenadoria, a secretaria faz esse processo de articulação, de acompanhamento dessas ações. Selma, a gente está na Semana Estadual de Igualdade Racial, né? E eu vi que você, por isso que no início eu falei que você está correndo, né? Porque você está em vários lugares, né? Você está tendo. Isso foi estrategicamente colocado onde você tem mais comunidades, onde você tem uma referência maior. Por isso escolheu os locais, né? Tipo, eu vi que você está no Parnamirim, né? Porto Alegre teve, inclusive, o acampamento cultural agora, né? Esse final de semana do feriado. Eu até tinha falado com a Aécio na época que queria ver se dava para... Mas minha esposa estava dodói e a gente não passou um feriado de cama, literalmente. Então, aí esses pontos que foram colocados para se fazer eventos com relação à semana foram identificados por ter uma concentração maior de comunidades representativas? Tuca, a nossa estratégia é estarmos atentos às ações que estão sendo realizadas. Qual tem sido a nossa dinâmica? Nós estamos dentro de uma agenda da qual nós somos algumas agendas, né? Nós somos responsáveis, coordenamos as ações e outras nós participamos, né? Somos convidados, damos apoio. E aí a nossa equipe da igualdade racial tem se organizado de tal modo que a gente possa estar presente no maior número de agendas que estão sendo realizadas no Estado. Ir para o interior do Estado dar resposta a uma demanda que foi apresentada desde o momento que nós assumimos a gestão sobre a interiorização da política. Havia uma cobrança por parte da população negra, das comunidades quilombolas, e demais grupos de que a política de promoção da igualdade racial precisava dialogar com o interior do Estado, porque no interior do Estado há territórios negros, há territórios quilombolas, indígenas, ciganos. Né? Uma descentralização, né? Não ficar só na capital, mas descentralizar. E aí a nossa perspectiva, né, de trabalhar a descentralização da política de promoção da igualdade racial, inclusive a nossa presença como forma de estimular os municípios, a gestão municipal na criação dos órgãos municipais de promoção da igualdade racial. E, no caso, a nossa agenda, né, que vai acontecer agora no 20 de novembro, em Mossoró, ela vem nessa perspectiva da descentralização das nossas ações afirmativas. Em 2019, nós realizamos na capital. Em 2020, não foi possível realizar nessa dimensão que nós estamos retomando agora, lógico que com todo cuidado por conta da retomada das nossas ações de forma presencial. Nós ainda estamos em pandemia, é preciso que os protocolos, né, o uso de máscara, álcool em gel, ele seja mantido, mas ir para Mossoró é uma ação, né, de interiorização da política. E o objetivo é que, para o ano de 2022, a gente possa estar em um outro território. Isso não impediu a nossa ação na capital, mas possibilitou marcar o dia 20 de novembro em um território que não necessariamente é a capital, mas é o interior do Estado, que traz uma representatividade, né, de luta, de resistência da população negra. E quem sabe no próximo ano, ter no dia 20 em vários polos ao mesmo tempo, né? A coisa está mais difundida, a coisa está mais forte. Giselma,
Qual é a diferença, né, de como eram essas ações com relação à igualdade racial antes e depois do governo Fátima Bezerra? Então, é, o, assim, vou trazer um pouco dos feitos, né? E aí da forma como a gente compreende que precisa estar na centralidade das ações. Uma das ações é que a estrutura da política de promoção da igualdade racial ela precisa estar garantida para que a gente possa avançar do ponto de vista do enfrentamento ao racismo estrutural. E a nossa primeira ação, enquanto gestão, foi a adesão ao SINAPI, que foi a adesão ao Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Por que da importância da adesão ao Sistema Nacional da Política de Promoção da Igualdade Racial? Porque a gente precisa, porque a política de promoção da igualdade racial, ela também é descentralizada, ela tem uma dimensão a nível, né, federal, estadual e também dos municípios. E a nossa forma de dialogar para além do Estado era compor esse processo, mas também possibilitar estar instrumentalizado de modo que, havendo chamada públicas, né, da União, a gente estivéssemos aptos, como estamos hoje, a poder concorrer a essas chamadas, assim também como possibilitar a participação da sociedade civil, que foi uma das ações que aconteceu agora há pouco tempo. Houve uma chamada pública, né, para organizações da sociedade civil e que uma das condições, um dos critérios de participação era o enfederado ter adesão ao SINAPI. E aí as organizações da sociedade civil do Estado, né, ficaram, foi possível, aliás, esse critério foi atendido, né, e aí ficou essa possibilidade para as organizações que tivessem interesse, porque o Estado tem adesão ao sistema nacional. Uma outra questão que nós colocamos como pauta prioritária, e aí nós estamos em curso, né, desse processo, que é a elaboração do plano estadual de promoção da igualdade racial. Nós tivemos um plano no ano de 2007, com vigência 2011, e aí havia essa lacuna para a elaboração tanto da avaliação como a elaboração do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, porque o plano ele é o balizador para o Estado do que é necessário que seja efetivado enquanto política de promoção da igualdade racial. Então, tivemos essa lacuna aí, né, que impactou na vida dessas populações, porque uma das demandas que não foi apresentada no ano de 2007, né, no plano de 2007, mas que já apareceu agora para a gente dentro das oficinas que a gente vai elaborando, com a participação da sociedade civil, dos gestores municipais de igualdade racial, das secretarias de Estado, é o enfrentamento ao extermínio da juventude negra. E até então, em 2007, essa pauta ainda não havia aparecido. Um outro ponto que nós avaliamos importante, né, nas oficinas que nós já realizamos, foi o quanto a representatividade dos territórios ela conseguiu ter visibilidade nesse momento. Em 2007, aí a gente também coloca que a política estava sendo iniciada no Estado, e ali, naquele momento, traz o retrato de qual era o alcance dessa política. E um dos exemplos é sobre os povos de matriz africana e afro-ameríndia, que foram localizados na capital e região metropolitana. E hoje nós já conseguimos alcançar uma realidade do interior do Estado. Então, a interiorização da política é um dos pontos que nós colocamos como primordial. E por que nós enfatizamos tanto a interiorização da política? Porque esses segmentos populacionais, eles não estão só no interior do Estado, eles estão no interior do Estado, porque a sua maioria não está localizada na sede do município. Quando se chega à sede do município, ainda é preciso adentrar a zona rural, para poder acessar as comunidades quilombolas, para poder acessar os territórios indígenas. Então, trazer essas comunidades para o centro, para o debate, ela é essencial. Que isso também, até o processo de organização dos territórios, né, quando a gente coloca que eles não estão nos centros das cidades, reflete para nós
como forma de estratégia de resistência desses segmentos. E aí a gente, como nós temos a compreensão e sabemos o porquê que eles não estão nos centros, é que nós nos colocamos como uma política que precisa, né, e aí constrói estratégias para poder chegar até essas comunidades. Então, do ponto de vista estrutural, né, da política, é o que a gente vem construindo, de ter adesão ao Sistema Nacional da Política, é ter um conselho que está funcionando, né, um conselho ativo, é o diálogo que a gente tem estabelecido com os gestores municipais da igualdade racial. Nós temos um fórum, né, um fórum de diálogo com os gestores municipais da igualdade racial. Giselma, e você sente que a coisa está melhorando, está mudando no sentido de encontrar apoio, encontrar a voz ser ecoada, a voz ser ouvida, onde a gente precisa muito, tipo, nos nossos deputados estaduais, nos nossos prefeitos, né, nos nossos vereadores. Isso está acontecendo? Você acha que tem uma perspectiva melhor? A gente pode vislumbrar um horizonte melhor com relação às questões da igualdade racial? Porque eu cito a questão que aconteceu até em Porto Alegre com um menino de uma das comunidades quilombolas. Até a gente comentou com a Aécio que de repente a pessoa que cometeu a agressão foi detido, mas logo em seguida foi solto, porque na interpretação do delegado ele não oferecia nenhum risco à sociedade, né? A pessoa amarra a outra, arrasta no carro, pisoteia e não oferece risco. Imagina, ele tinha que fazer o quê? Cortar, né? Eu não entendo. E aí até coloquei para Aécio, e se fosse o contrário? Será que o quilombola estaria solto também, não ia oferecer, ou seria diferente? Essa coisa que eu queria que essa perspectiva, a gente vislumbra um horizonte melhor, porque a gente está todo dia convivendo com essas questões do racismo estrutural, né, de atitudes, né? Teve agora a criminalização, né, não só para o racismo, né, para outras questões, mas é necessário que essas políticas tenham voz nessa questão das políticas públicas junto às assembleias, né, às câmaras de vereadores, aos municípios. Você sente que isso está melhorando, falando de Rio Grande do Norte? Sobre como é que essa intersetorialidade ela tem ocorrido, né? Porque há uma intersetorialidade para dentro do próprio Estado, né? Entre as secretarias, mas também com as demais representações. E uma das representações que é muito importante são as representações dos parlamentares, né? Nesse processo. E o que eu posso pontuar aqui é que, do ponto de vista do reconhecimento, isso tem avançado. E o reconhecimento sobre a afirmação de que essas populações elas existem no estado do Rio Grande do Norte. Isso, para a gente, é um avanço, porque o estado do Rio Grande do Norte, inclusive, nós tivemos recentemente no processo da vacinação dos povos indígenas, e aí, né, já me reportando sobre esse processo da pandemia, que inicialmente não entrou no Plano Nacional de Imunização a vacinação para os povos indígenas do Rio Grande do Norte. E aí esse processo de organização, de mobilização, e aí em especial da luta dos povos indígenas, para apresentar, né, para fazer o enfrentamento sobre a reivindicação da existência, para que eles pudessem ser atendidos com a política pública, né, de direito, e aí nesse momento tão importante que foi o processo de imunização. E aí nós podemos, enquanto Estado, nós podemos acompanhar todo esse processo e, de forma conjunta, acompanhando toda essa luta dos povos indígenas, né, e acompanha esse processo que, depois de muito processo de luta e resistência, conseguiu fazer com que os povos indígenas, eles do estado do Rio Grande do Norte, eles fossem, sim, vacinados. Então, esse imaginário, né, que o Rio Grande do Norte não tem povos indígenas, de que não tem população negra,
E aí a gente vê, por exemplo, nas câmaras municipais hoje, fazendo referência, homenageando personalidades negras, ações que são conduzidas pela população negra, ou seja, criando espaço para dar visibilidade à existência dessa população, mas não só isso, seus feitos positivos, né? Que contribui para a desconstrução do imaginário que associa as referências negras a questões pejorativas. Então, isso tem sido muito bacana. Com relação às ações, né, as políticas públicas, e aí que vai dialogar e a importância dos parlamentares para essas questões étnico-raciais, e fazendo uma relação do que aconteceu em Porto Alegre, e aí naquele período, né, foi importante perceber a comoção social sobre o caso, né, um caso, né, que foi viralizado nas redes sociais diante do que foi circulado, né, circulando nas mídias na perspectiva de ser indicado como um crime de racismo e também de tortura, né? Houve comoção social, é tanto que conseguiu viralizar nas redes, e que remeteu muito ao processo de colonização, ainda sobre aqueles castigos físicos, sobre aquela violência física com relação aos corpos negros, e ver como, infelizmente, né, ainda há ações que conseguem fazer essa relação com o processo de colonização, com o processo de um corpo, de um sujeito negro que em praça pública, que na rua é violado, é agredido, né? E nesse processo, o que a gente pode acreditar que isso tem sido enfrentado, pelo governo do Estado com ações que trazem essa perspectiva da eliminação do racismo. Uma delas foi a governadora, né, Fátima Bezerra, ela encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que trata da criação do departamento a grupos em situação de vulnerabilidade. E dentro dessa estrutura que vai estar ligada diretamente à Polícia Civil, teremos o atendimento especializado, que será a delegacia especializada em crimes raciais, de intolerância e discriminação, né? A importância de que haja um atendimento especializado para esses casos, assim como nós já conseguimos avançar em outros atendimentos especializados, como no caso das mulheres, e aí agora a gente ter a atenção do Estado, e como se trata de um projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia, a importância dos parlamentares que já estão atentos à existência dessas populações e que agora poderão contribuir, né, de forma concreta para que essa estrutura, né, que esse projeto que se transformará numa estrutura, irá contribuir para o enfrentamento ao racismo, à injúria racial, e a gente consegue ter isso de forma mais ampliada, que agora o STF, né, faz com que, no processo de votação, a injúria racial ela vai poder ter o mesmo deixa eu me ver a melhor palavra aqui para usar. Ela criminalizada, né? Ela foi agora Isso, ela vai a mesma penalidade que como crime de para o racismo, né? racismo será para a injúria racial. E isso Vai para a gente é muito importante, porque a maioria dos inafiançável, né? casos, Ela fica como racismo isso, inafiançável, né? isso. E assim faz com que as ações de violação que fazem parte do cotidiano dessa população, quem viola, os agressores, eles possam agora eles possam ser responsabilizados, porque até então o que nós tínhamos era na maioria dos casos, né, de experiências, era sobre a injúria racial, e agora ele poder estar no mesmo patamar que o crime de racismo, isso é um ganho, né? Isso é o entendimento de que está havendo uma mudança na sociedade, do ponto de vista estrutural, que está aí relacionado com uma forma de pensar, mas, sobretudo, como uma forma de agir.
em espaços de tomada de decisão, né? Há muito ainda a se fazer, né? Há muito, nós precisamos avançar muito, mas nós conseguimos enxergar, né, perspectivas e ações que têm vindo nessa direção. Tipo, traz um ânimo, né, para continuar e perceber que a luta não está sendo em vão, né? Que essas questões, e super importante agora, essa questão que você tá promovendo, né, com relação à Semana Estadual da Igualdade Racial, eu acho que isso é fantástico, porque é importante que se difunda, é importante que as pessoas percebam, é importante que as pessoas vejam e que as pessoas falem e comentem. Como foi o caso de Porto Alegre, que viralizou nas redes sociais, foi matéria em jornais do Brasil inteiro, né? Não foi uma coisa que ficou restrita ao Estado, ao interior do Estado, foi para o Brasil inteiro. E a revolta das pessoas foi uma coisa que mostrou, como você falou, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão se tocando, que não pode ser dessa forma, que a coisa tem que mudar, que não pode, chega, basta, né? Então, E para o caso de Porto Alegre, é importante que essa relação das pessoas, né, da indignação das pessoas, da não aceitação desse tipo de ação, desse tipo de comportamento que viola direitos, né, que é o racismo, que é a tortura, nos aponta, né, o caminho de trazer uma reflexão para a sociedade de que o caso de Porto Alegre não é uma exceção. Essa população, né, tem vivido, né, experiências de violação no seu cotidiano, porém é importante, né, por ser um caso emblemático, trazer o debate para a sociedade, né? Aquilo que está para que não seja visto como algo excepcional, é algo que precisa ser enfrentado para que deixe de compor o cotidiano e a experiência dessa população. Então, que os casos emblemáticos venham para a gente poder trazer o debate, para a gente ampliar o debate, porque muitas vezes a população ela está dialogando nos seus territórios, mas o ocorrido provocou um diálogo numa dimensão muito mais ampla, né? E aí isso é muito importante. E a necessidade e a importância que o enfrentamento ao racismo, que o enfrentamento ao racismo institucional, ele seja pautado não como uma responsabilidade apenas da população negra, mas de toda a sociedade. E aí de toda a sociedade são as estruturas de Estado, é a participação da sociedade civil, são dos parlamentares, é da iniciativa privada, é da sociedade como um todo, né? Para que possa ter na sua agenda, na sua pauta prioritária, esse enfrentamento. É importante que a população negra ela possa protagonizar os seus espaços de atuação, que as suas vozes possam ser ouvidas, porém a responsabilidade do enfrentamento ao racismo é de toda a sociedade, até porque o racismo ele não é autoprovocado, ele é provocado por outrem, e aí a importância de estar implicado, né, de estar implicado nesse processo, e quais são os caminhos, e quais são as estratégias, e quanto nós já avançamos com relação a isso, mas o quanto nós precisamos melhorar. Então, nosso desafio tem sido esse, de todos os dias, né, nas nossas ações, a gente poder estar fazendo essa avaliação. E, sem dúvida, que nós temos o entendimento que muito ainda precisa ser feito, mas é importante colocar o que já vem sendo possível realizar. E é nessa garra, nessa força, nessa parceria, em espaços como esse, de ter oportunidade para poder estar levando esse diálogo, trazendo essa conversa e poder estar tratando sobre essas questões tão importantes para a sociedade. Porque é uma pauta, né, que atinge mais de 50% da população, ela é importante para a sociedade. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, e parabenizar pela atuação, né, por essas questões propositivas, por essas questões de atuação mesmo, de atitudes, né, porque é super importante que a gente faça a coisa se colocar em prática e que as pessoas percebam a importância delas estarem engajadas também, juntas, né, para a gente transformar, para a gente ter uma sociedade mais igual, né? Uma sociedade que a gente viva com
com mais amor, com mais harmonia, né? A gente tem que melhorar essa visão de mundo que ainda está meio deturpada e meio embaçada. Eu queria agradecer muito a tua presença e deixar o Tuca Viegas Convida à disposição, tá? Para as questões que você tiver alguma novidade. Tuca, eu queria falar sobre um assunto, a gente vai fazer uma ação tal. Fala com a gente, dá um toque que a gente vai estar junto. Daqui a pouco a gente vai estar no presencial, então a gente vai estar lá gravando também, fazendo matéria e com o maior prazer, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas lutas que são fundamentais para a gente poder viver melhor todo mundo. Muito obrigado pela tua presença. Tuca, eu só gostaria de aproveitar também para poder fazer o convite Claro. Para o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, mais uma agenda, né, dando continuidade à Semana Estadual da Igualdade Racial. Nós estaremos em Mossoró, vamos realizar a Feira Afro, que vai acontecer no Largo da Estação das Artes. Vamos realizar a entrega da Comenda Jatobá, comenda a qual faz referência à única comunidade quilombola do estado que tem o título definitivo do território, que fica no município de Patu, a comunidade quilombola do Jatobá. Essa comenda ela é direcionada para personalidades negras e ações de promoção da igualdade racial. Vamos estar participando do Fórum de Terreiros e da grande atividade que vem sendo realizada há mais de uma década pelos povos de matriz africana e afro-ameríndia de Mossoró, que é a louvação ao baobá. Então, quero deixar aqui o convite para esse momento tão especial e aproveitar também para agradecer o apoio e aos parceiros que têm construído conosco nesse momento, né? Que é a Secretaria de Saúde do Estado, a SEDRAF, a Fundação José Augusto, o SEBRAE, a UERN, a Prefeitura de Mossoró, o NEABI e o Fórum de Terreiros de Mossoró e o Conselho de Igualdade Racial. Então, todo esse processo tem sido possível, dada a essas ações que têm sido construídas de forma conjunta. E espero que você possa estar presente nessa agenda, possa conhecer um pouquinho, né, mais de perto como tudo isso vai acontecer em Mossoró. É isso, muito obrigada. Também, enquanto Coordenadoria de Igualdade Racial, enquanto Sergide, nos colocamos à disposição e vamos que vamos, a luta é todo dia. As nossas ações elas vão acontecer na perspectiva da eliminação do racismo pela promoção da igualdade racial. Muito obrigado, sucesso e com certeza dia 20 de novembro agora, sábado, nós estaremos lá no Lago da Estação das Artes. Um grande abraço e tudo de bom. Você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua presença, aproveita aí e te inscreve no canal, um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos, tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários, abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis, atendimento especializado em você.